E aí, gente, vamos embora com o nosso podcast do esporte. Vamos tentar agilizar, né? Fazer uma correria aqui para tentar passar pelas notícias do dia, os placares da rodada, né? Teve bastante jogo, jogos válidos pela Copa do Brasil. Como vocês podem ver aí, a gente vai ouvir um pouco da coletiva do técnico do Vasco, Maurício Barbieri, tá? E naquela de vão ouvir o Vojvoda, mas com todo respeito, obviamente, a gente respeita todos os treinadores, mas assim como eu fiz ontem, é um pouco difícil de entender. Eu costumo acelerar o vídeo para tentar ouvir o máximo, né? E muito sotaque, né? E aí quando a gente acelera fica muito difícil de entender o que eles falam, né? Ah, você podia ouvir na velocidade normal? Podia, mas aí você ficar em uma ou duas perguntas só, né? É sem graça até, né? Se bem que tá sendo nesse modo, nesse modelo ultimamente. Eu tô bastante reflexivo, falando bastante, né? Mas fica carregado, né? Fica pesado e a coletiva do Vojvoda já começa, como é competição internacional, já começa com uma pergunta, né, em espanhol, ele já responde em espanhol, e aí se a gente acelerar já fica muito difícil da gente entender, então eu vou pedir desculpas aqui ao torcedor do Fortaleza, mas prometo que vou ouvir mais coletivas tanto do Pesolano quanto do Kudê quanto do Vojvoda. A gente vai ouvir mais ao longo do Campeonato Brasileiro, obviamente, né? E aí sim, os jornalistas brasileiros, as perguntas são feitas em português. E aí, o Pesolano fala muito mais espanhol do que o português, vamos ser sinceros, mas a gente vai ouvir um pouco mais, a gente tenta ouvir um pouco mais, mas prometo que ouvirei mais, tá? Mas aí a gente ouve um pouquinho, a gente tenta agilizar o giro de notícias e ouvir na velocidade normal para não ficar, né? Para não ficar difícil de entender. Então peço desculpas ao torcedor do Fortaleza. A gente vai falar rapidamente sobre o jogo também. Fazer um giro de notícias rápido, né? Rápido. Nada novo em relação ao caso Daniel Alves, né? A movimentação de notícias era muito mais essa. A repercussão era muito mais porque a defesa entrou com um pedido de suspensão, né? Da prisão preventiva, mas caso Robinho, STJ manda convocar Robinho para participar do processo que discute o cumprimento da pena no Brasil, tá? Esse aqui é o site, deixando os créditos aqui, site do G1, tá? Então se você quiser conferir a matéria na íntegra, entra lá, tá? Parece que a Justiça Brasileira agora tá estudando aqui, né? Eu vou passar rapidamente aqui, né? A juíza pediu para que o Robinho seja convocado para participar do processo de homologação, né? Que seria, no caso, o reconhecimento da sentença italiana, essa a primeira fase do processo, né, que é a validação da condenação, e em exame preliminar, o pedido da justiça italiana atende aos requisitos para que seja reconhecida a sentença do país europeu, né, que no caso da Itália. Então, aparentemente, né, a homologação é possível, obviamente que a defesa do Robinho cabe contestação, como diz aqui, vai ser um processo muito longo, imagino eu, e imagino eu que não vai acontecer nada, né? Já falei aqui, mas tá sendo pessimista, né? Não, eu acho que esse tipo de condenação é um precedente para diversas outras personalidades, pessoas famosas, poderosas, né? A gente sabe que isso mexe com muita gente, né? E você abrir um precedente legal, a gente sabe como é que é, usado no direito jurídico para que outros países também façam o pedido e outras condenações aconteçam. Então eu acho muito difícil que de fato venha, né, o Robinho venha cumprir pena, mas vamos aguardar, né? A gente sempre tem que ter uma fé na justiça, se a gente pode dizer assim, vamos aguardar, vamos acompanhar um pouco mais do caso. E é isso, né? Em relação ao caso Daniel Alves Robinho, trago em pauta a temática, né? Porque é sempre, como eu sempre falo aqui, né? Os casos de violência contra agressão contra a mulher são sempre muito subestimados, né? Banalizados de uma forma geral. Então a gente sempre vai trazer em pauta aqui, sempre que puder, né? Sempre que a gente tiver notícia, a gente vai trazer um pouco aqui esse assunto para reflexão de todo mundo, tá? Vamos seguir, vamos de Palmeiras, né? Vamos de Andrei, porque o Palmeiras desistiu da contratação do Andrei. Chelsea mudou os termos ali em cima da hora, né? Ao que parece, o Chelsea quer o jogador até julho e ele quer que o jogador seja liberado para a disputa do Mundial Sub-20. E aí, diante desses fatos, o Palmeiras abriu mão da negociação. Eu falei exatamente sobre isso ontem, né?
O Palmeiras não tem que entrar em leilão, não tem que abrir mão de nada para ter um jogador. Eu acho que o Palmeiras pelo poderio que se tem hoje, o Palmeiras ele tem que se resguardar e tudo que o Palmeiras fez foi no objetivo, obviamente, de. Eu tava ouvindo eu ouvi até o Mauro, o Mauro César Pereira no bate-pronto da Jovem Pan. E o Mauro foi até além, né? Eu falei assim: o Palmeiras, eu falei ontem que o Palmeiras tinha que estipular a multa mesmo, porque se o jogador chega, se o atleta chega, vira titular, vira um jogador imprescindível, o Palmeiras precisa ter essa compensação para quê? Para ir para o mercado e tentar buscar uma opção. Mas o Mauro César ele vai além e eu concordo com ele. Se o Andrei chega no Palmeiras, vira titular, um jogador imprescindível para a posição, não há dinheiro que pague, né? Não há dinheiro que o Chelsea pague ao Palmeiras, uma compensação, né? Que o Chelsea pague ao Palmeiras que vai pagar esse déficit técnico. Então, concordo com o Mauro também. Eu acho que o Palmeiras fez o possível para se resguardar. Não foi possível, a negociação não foi viável. E para o Vasco, né? O Vasco acena com um positivo para o Chelsea. Então vamos ver, cara. Vamos ver. Eu falei sobre os dois cenários ontem, né? O do Palmeiras, eu acho que o Palmeiras não tinha que abrir mão de nada. Tinha que realmente se resguardar o máximo possível. O Chelsea entendeu que não, o jogador é dele, então tudo certo, né? Eu acho que ninguém se ofende, ninguém fica chateado. Agora para o Vasco eu acho que vale, né? E o Vasco, pelo que eu pude ver, né, nesse último dia, o Vasco também tem aquela famosa cláusula de como é que fala? O termo de prioridade, né, se eu não me engano. E no caso de uma negociação com algum clube brasileiro, o Vasco tem que ser notificado para que aí sim o Vasco possa dizer eu cubro a oferta, né? Eu cubro a oferta. É mais ou menos o modelo do Yuri Alberto, né? É o Adson, se eu não me engano. Tem um jogador que tem a prioridade de compra também do Zenit da Rússia, né? Mas é apenas notificação, oferecendo tanto, você tem a opção de cobrir, né? É mais ou menos isso. Então, o Vasco sinaliza com um positivo, né? De que os valores seriam viáveis. Inclusive, no caso do Palmeiras, também outra apuração foi que o Chelsea queria que o Palmeiras pagasse o salário, parte do salário do jogador, mesmo no mês que ele fosse ficar fora por causa do Mundial Sub-20, né? Então, o Palmeiras não. Esse tempo, ele não vai. O atleta não vai estar no elenco palmeirense, não vai estar servindo a equipe, também não faz sentido pagar, né? O Vasco sinaliza positivo e como eu falei ontem, eu acho que é um ganho para o Vasco. Eu acho que para o Vasco isso é bom, porque é um time em formação. O tempo que o André ajudou muito, né? O Vasco a subir para a Série A. O tempo que ele estiver lá, ele vai ajudar o Vasco tecnicamente, né? A avançar nas competições de mata-mata, a fazer pontos importantes no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então, acho que para o Vasco vale, né? É um time que está buscando montar o seu elenco, essa convencer, né? Se firmar na Série A. Então, eu acho que no Vasco, e aí, não estou falando que o Vasco não é gigante, não é isso. Eu acho que pelo contexto do Vasco hoje, né? De uma equipe recém, que acabou de voltar da Série B, que está remontando o seu elenco. Então, o elenco do Vasco que a gente vê hoje não é um elenco definitivo. Vai acontecer vai mexer muita coisa, né? Não digo esse ano, mas para o ano que vem, de repente, para o ano seguinte, vai mexer muita coisa. A gente sabe disso. É uma equipe que vai, à medida que vai organizando a casa, vai minimizando as dívidas, vai sobrando mais grana para investir em mais jogadores de mais qualidade. Então, nesse período, eu acho que o Andrei para o Vasco seria interessante, né? E ajudar o Vasco a avançar nas competições de mata-mata, que aí é uma receita importante, ajuda muito o clube e, obviamente, pontuar o máximo possível na Série A do Campeonato Brasileiro, e aí fica tranquilinho essa temporada na elite do futebol brasileiro, tá? Sobre Palmeiras ainda, né? A gente falou sobre a 100ª vitória do Abel, a 100ª vitória do Abel ali no banco de reserva, tá? Porque o trabalho do Abel, né, de sua comissão técnica, tem muito mais vitórias. Muito mais não, mas tem mais vitórias. Eu acho que tem os números aqui, tá? 66% de aproveitamento. Tem alguns números legais aqui, ó. Aqui, ó. Abel e sua comissão somam 112 vitórias. Ou seja, 12 vitórias. O Abel não estava no banco de reserva do Palmeiras porque, né,
porque vocês acham expulsão, né? E suspensão. Então, acho que esse número é importante a gente levantar. O Abel que fala que gosta de levantar dados negativos, né? A imprensa só gosta de ver as coisas pelo lado negativo. Só que isso é um ponto importante, são 12 vitórias, hein? Isso estamos falando de vitórias, não estamos falando de empate nem de derrotas, né? Do seu auxiliar. Então, 12 vitórias é um número considerável de partidas, tá? Então, acho que é algo para segurar um pouco o temperamento, né? Dar o exemplo, ele sempre fala. Eu falo para os jogadores terem a cabeça fria e muitas vezes eles vão, pô, professor, você fala pra gente, mas você é expulso, né? Acho que é importante pro Abel tentar controlar um pouco mais o seu temperamento, que eu acho irreverente, né? Eu só não acho quando parte para chutar garrafa, chutar microfone, aí eu não concordo, mas o pessoal reclama muito, o Abel é muito chato, ele gosta de apitar o jogo. Cara, o que tem de treinador brasileiro que faz a mesma coisa, né? Não tá escrito, né? Então, não é só o Abel, é que o Abel, obviamente, é o popstar, ele tá nos holofotes e vão pegar mais o pé dele, mas, né? Vamos combinar que o treinador brasileiro também não é santo, né? Enfim, tem alguns números interessantes aqui. Equipe que mais perdeu pro Abel foi o Bragantino, né? 6 derrotas. O Santos também, né? Não só o Bragantino, o Santos também 6 derrotas. Corinthians, 5 derrotas. Atlético Paranaense, no caso, América Mineiro, e aí vai. Grêmio, São Paulo, Ceará Sport. Técnicos mais vezes derrotados, né? Curiosamente, assim como tem 6 e 6 aqui, tem 5 e 5, né? Maurício Barbieri, Wagner Mancini e o Vitor Pereira. 4 derrotas já para o conterrâneo Abel Ferreira, Jair Ventura, Renato Gaúcho e Rogério Ceni também 3. Estádio em que mais venceu, obviamente, o Allianz Parque, né? 49 jogos. E aqui outros estádios, né? Pelo Brasil e pela América do Sul. Placar mais comum, 1-0, né? Esse foi o período em que o Abel era muito retranqueiro, certamente. Né? 1-0 o placar mais comum, 2-1 outro placar comum, 2-0, 18, né? Interessante os números, maiores goleadas, Libertadores de 21, 6-0 em cima do Universitário. E aí vamos, né? Eu acho que seria legal, é óbvio que aqui exalta as 100 vitórias do Abel Ferreira, mas eu queria ver alguma gráfica também dos maiores carrascos do Abel Ferreira também. Eu não tenho esse número. Ia ser legal para a gente ver o contraponto, né? Não só trazer as coisas boas, mas também as coisas ruins. Porque a gente aprende, né? Obviamente, com as críticas, com as coisas ruins. É caindo que a gente se levanta e a gente aprende. Seria legal trazer esses números também. Mas o Abel muito provavelmente ficaria bravo, né? Dizendo que a imprensa gosta de ver as coisas pelo lado negativo. Enfim, não estou ironizando, estou realmente fazendo uma crítica ao Abel Ferreira, né? Para a gente crescer, e ele sempre fala isso, né? De crescermos, de formar jogadores, formarmos homens, né? Para você formar um cidadão, obviamente que você precisa expor os erros, aprender com os erros e crescer com isso, né? Lance bizarro, né? Pô, isso aqui é uma loucura, né? O gol do Arthur Cabral, né? Acho que, se eu não me engano, é ex-Palmeiras o Arthur Cabral, tá? Se eu não me engano, é ex-Palmeiras. Fez um gol pela Fiorentina e o gol foi validado pelaquela tecnologia, né? Do relógio do árbitro, e confirma que a bola atravessou a linha do gol, mas o VAR foi lá e anulou, cara. Que loucura, né? O VAR anulou as imagens e, pelo entendimento do VAR, a bola não passou. Cara, assim, a gente faz a crítica ao futebol brasileiro, à arbitragem brasileira, que fica caçando pelo em ovo, né? E não é só no Brasil, né? É importante a gente trazer essa notícia que não é só no Brasil. Os caras vão lá caçar e, pelo que fala aqui, eu não vi o lance, tá? Eu não procurei o lance, eu só vi a chamada e o Arthur Cabral aqui fazendo o VAR. Eu acho que é ex-Palmeiras o Arthur Cabral, se eu não me engano. O rosto me é muito familiar. E as imagens do VAR não são conclusivas, ou seja, né? Você tem uma tecnologia que diz que a bola atravessou o gol, você não confia nela, você está caçando pelo em ovo, né? Tá caçando, enfim, né? E a gente critica muito a arbitragem brasileira. Você vê que não é só no Brasil que essas coisas acontecem, tá? Sobre Fortaleza aqui, né? Deportivo Maldonado e Fortaleza, jogo
cara, assim, bem morno, na minha opinião. Primeiro tempo eu acho que foi assim, cara, o primeiro tempo foi mais de correria do que qualquer outra coisa. Mais de correria do Deportivo Maldonado. O Fortaleza tentava ter a bola, deixava espaços perigosos, né? Pelo menos os dois contra-ataques do Maldonado, muito perigoso. E o Deportivo Maldonado chegou a fazer o gol, que foi anulado, né? Para mim foi muito bem anulado, estava impedido. Cara, e uma loucura do Fernando Miguel nesse lance do gol do Deportivo Maldonado. Cara, assim, foram duas lambanças em sequência, né? A bola chega para ele. E aí a gente estava até elogiando ontem sobre o Palmeiras, estava falando do Everton, né? Um grande goleiro, um goleiro fora de série. O que ele faz, né? Ou ele encaixa a bola, ou ele vai espalmar para fora, ou ele vai espalmar para uma situação. A menos que seja aquele lance de puro reflexo, onde não tem muito o que você fazer. Você vai no reflexo e vai rebater para onde dá, né? Para a bola não entrar. Tirando esses lances, os lances possíveis, um grande goleiro, um goleiro fora de série, ele vai encaixar a bola, ou ele vai espalmar para fora, né? Ou ele vai espalmar numa direção onde não tem ninguém. Ele vai tirar a bola, o risco de gol, né? O Fernando de Miguel, a primeira bola que vem, dava para ele ter encaixado, mas aquela falta de confiança, aquele golpe de vista, ele deu um soco para cima, a bola voou em direção à entrada da grande área e ali no toque de bola, a bola volta para o jogador do Deportivo Maldonado. E aí ele teve a chance de tirar a bola, né? Mas ele perde o tempo da bola e o jogador consegue se antecipar e fazer o gol. Então, para mim, foram dois lances bizarros. Por sorte, o jogador estava impedido, falei, eu concordo com a arbitragem, para mim estava bem impedido, mas dois lances bizarros, né? Sei que aconteceu. O primeiro lance foi pura bizarrice. Ele podia ter, é o que eu falei, ele podia ter espalmado para trás, então, né? Para a bola sair para escanteio. Não, ele espalmou para a entrada da grande área. Foi muito estranho. E é o que eu falo, um grande goleiro, citei até ontem, o Everton, o Cássio, né? O próprio Santos, na sua boa fase, encaixaria aquela bola, né? Ou teria espalmado para fora, para escanteio mesmo. Ah, mas esse escanteio vai dar bola para dos caras. Cara, melhor do que você deixar a bola viva ali na grande área, né? Que não bate-rebate, aquele monte de gente na sua frente, a bola desvia, você toma um gol que você nem vê, né? Então ali é a malícia, né? É a malícia. Mas no segundo tempo, o Fortaleza eu acho que deu uma crescida, assim como foi o jogo do Galo. Não foi tão agressivo assim, não foi. Talvez a melhor chance tenha sido do Pochettino, uma cobrança de falta, ele cobrou bem, mas a bola nem foi em direção ao gol, foi perto do gol. Teve uma cabeçada que o goleiro do Deportivo Maldonado defendeu muito bem. Se eu não me engano, teve uma do Lucero também. E, enfim, uma boa oportunidade, mas não foi gol. Quem fez de fato foi o Deportivo Maldonado, o que foi invalidado. Mas o Fortaleza tentou, faltou pontaria. Acho que é o único lance mais, mais claro foi esse do Pochettino, que o goleiro defendeu muito bem. No primeiro tempo teve uma do Galhardo, se eu não me engano. Uma bela oportunidade, ele passou do ponto da bola, tentou fazer o gol de letra, mas não deu tempo, né? Ele perdeu o timing ali, se fizesse ia ser um golaço. Mas perdeu o timing ali, acho que foi o Galhardo, se eu não me engano. E, cara, tem o Fortaleza, eu até, assim, a gente vai acompanhando a partida e vai tomando susto, né? O Deportivo Maldonado, obviamente, jogando como mandante, optou por jogar no contra-ataque. E para quem se recorda do Fortaleza ano passado na Libertadores, foi uma campanha muito, assim, muito estranha, porque o Fortaleza começou muito mal, perdendo jogos, inclusive no Castelão, e aí o Fortaleza começou a pontuar já na reta final da fase de grupos e conseguiu se classificar para o mata-mata. E a gente vê nessa partida, você fica, pô, parece que o Vojvoda não aprendeu nada, né? Porque correu riscos desnecessários. O Fortaleza, na minha opinião, só não tomou o gol porque o Deportivo Maldonado é muito ruim. É muito ruim. Porque se tivesse um pouquinho mais de qualidade, talvez saísse com a derrota e aí com o placar atrás. Aí tem que se expor ainda mais. A gente sabe que o Fortaleza é uma equipe que gosta de ir para o ataque. Eu sempre falo aqui, cara, é importante você manter o seu DNA, você manter a sua identidade, mas é preciso ter um cuidado, né? Libertadores é um torneio, o Vojvoda sabe melhor do que ninguém, né? É a Argentina, ele sabe o significado da Libertadores, ele sabe como muitas vezes tem que ser jogada a Libertadores. É o momento de chegar para a fase de grupos. Então tem que ter uma certa cautela, é importante você ir para cima. Agora, assim, para você jogar da forma como o Vojvoda joga,
você tem que recuperar a bola no campo de ataque. E os caras muitas vezes perdiam contra-ataque rápido, né? Pelo menos 2, 3 vezes o Maldonado fez isso. Os caras perdiam a bola ali no meio de campo, tá o time inteiro no campo de ataque, e aí tem 2 zagueiros, máximo um volante para fazer a cobertura, né? E nessa transição rápida, ficou vendido em uns 2 lances, pelo menos. Então, cara, assim, tomar um certo cuidado, porque você vai para cima, ok, mas existe uma faixa de campo que você não pode errar passe, e o time do Fortaleza não é uma equipe tecnicamente que você olha e fala, ó, tem um monte de Toni Kroos ali que não vai errar passe. Não, os caras erram muitos passes também. Então, por isso que eu falo assim, a estratégia ela é perigosa, porque é legal você ter um futebol ofensivo e tal, tudo mais, mas tem uma faixa de campo ali, e se você perdeu a bola, se você não tiver um Toni Kroos, né? Se você não tiver um Modric para fazer o passe certeiro 100%, você vai tomar susto toda hora. E isso aconteceu a rodo no ano passado com o Fortaleza, na Libertadores. E aí nesse jogo aconteceu também. Então por isso que eu tô falando, pô, tomar um certo cuidado, né? Para mim é muito mais time. Ficou claro, o segundo tempo para mim ficou claro que o Fortaleza é muito mais time. Tecnicamente, taticamente, fisicamente está melhor. Ainda tem um pouquinho, né? Falta muito ainda para chegar no seu 100%, mas muito melhor que o Deportivo Maldonado. Eu acho que tem tudo para na Arena Castelão fazer um belo jogo e se classificar, assim como eu falei do Galo, se classificar não, passar para a próxima etapa, mas ter que tomar esse cuidado, porque deixou em alguns momentos correr os riscos desnecessários, né? Correu riscos desnecessários, mas é o perfil, é o DNA do Fortaleza, né? Tem que o Marcelo Paz, ele deu entrevistas recentemente, né? Ele veio para São Paulo participar de algumas reuniões com a Liga lá, né? A Liga de Clubes. E ele deu entrevista para vários canais e ele falou, cara, a escolha pelo Vojvoda justamente pelo futebol. Então, a gente espera que, obviamente, mantenha o futebol, né? A ideia de jogo. Mas existem contextos e contextos, né? Existem partidas e partidas e torneios e fases de torneios também, né? É importante a gente colocar isso. Você não pode, óbvio que sim, é legal ter o futebol ofensivo, é legal ter uma identidade, um DNA. Mas você não pode morrer abraçado com isso, né? Porque ninguém é poste, né, no futebol. Você tem que saber fazer a mudança, né? E mexer no seu elenco. Segundo tempo correu muito menos risco, sim. Foi muito diferente o segundo tempo. Só que aí se de repente toma um gol no primeiro tempo, no segundo tempo ia ter que ir para cima de forma desvairada, né? Ia deixar muito mais espaço. Você vê que o time do Deportivo cansa e o Fortaleza, o Vojvoda, opa, calma, né? Vamos tomar cuidado, os caras estão jogando na transição mesmo, vão explorar o contra-ataque, então vamos tomar um pouquinho mais de cuidado. Mas aí essa mudança acontece do primeiro para o segundo tempo, né? Durante o jogo você tenta fazer, mas aí é difícil. Com a bola rolando é mais difícil, é preciso ter muita disciplina. Já tem um tempo de trabalho considerável, o Vojvoda já tem tempo para, né, de repente, ao longo da partida, fazer alguns gestos e o time mudar o comportamento, mas quem faz isso muito bem é o Rogério Ceni e o Abel Ferreira. O Abel Ferreira é o mestre disso. E ao longo do primeiro tempo, do segundo tempo, trocar jogadores de posição, o time muda o seu comportamento. O São Paulo do Rogério Ceni também faz isso muito bem. E o Fortaleza, para mim, era um time que já era para estar mais preparado para esse tipo de situação. Consegue fazer, mas a mudança mais evidente acontece de primeiro para segundo tempo, né? Pelo menos nessa partida. Então, tem tudo para se classificar, assim a gente espera, a gente fica na torcida. Infelizmente, nenhum dos brasileiros saiu com uma vitória, para a gente já ficar naquela, opa, tá com um passinho já, né, mais perto da próxima etapa, mas torcer por Fortaleza, equipe madura, com uma comissão técnica madura, também de longa data, acho que tem tudo para fazer um belo jogo de volta na Arena Castelão e se classificar para ser um Deportivo Maldonado que cá entre nós, com todo respeito, né, a gente sempre respeita todas as equipes aqui, mas não tem como, cara, muito fraco, né? Muito fraco, facilmente dominado pelo Fortaleza, jogando como mandante, né? Assim como aconteceu ontem o Atlético Mineiro contra o Carabobo. Segundo tempo, os caras foram lá, faz ofensa racista, xenofóbica, o segundo tempo o time não existia, né? Isso os caras, não o time, os torcedores, né? Tentou botar uma pressão, no segundo tempo o time da casa inexistiu, né? Então, assim, uma discrepância técnica muito grande. Né? Isso mostra que o futebol brasileiro está realmente muito à frente de várias outras equipes, vários outros países, né? Várias outras ligas do continente, né?
Então é isso, em relação a Libertadores de Fortaleza é isso, outros resultados, né? Magalhães venceu 3-0 o Always Ready, né? O Always Ready, dureza, hein? Mas fez o Corinthians suar o ano passado, o Always Ready. Universidade de Quito, Milionário 0-0, outro empate, né? Finalmente alguém uma disparada, né? O Magalhães tem uma disparada. Copa do Brasil, São Luís e Juventude. Juventude estava na Série A até o ano passado, né? Parecia bom se reestruturar, buscar o acesso mais uma vez e está fora da Copa do Brasil, né? A gente sabe, para essas equipes que almejam a volta à Série A, a gente sabe a importância da Copa do Brasil, porque é receita, né? Ah, é uma competição a mais para você dedicar esforços e talvez desviar a atenção. Sim, mas se você souber fazer a gestão certinha, é um torneio que dá muita grana. Isso ajuda numa Série B, né, a quitar dívidas e reforçar o elenco. Né? Então já cai logo numa primeira fase, muito ruim, porque é um orçamento que agora a Juventude, infelizmente, não vai poder contar. O Maitá perdeu do Coritiba. O Coritiba só precisava empatar nessa primeira fase. Os visitantes só precisam empatar. Por isso que a crítica aqui, né, do Cuiabá, a gente falou ontem, e do Juventude, só precisava empatar, né? O visitante tem a vantagem do empate. Se eu concordo ou não com o regulamento, eu não concordo. Mas o visitante tem a vantagem do empate. Só precisava empatar e perdeu. O Santos venceu o Ceilândia 1-0, né? Perdeu várias oportunidades o Santos. E até naquela, será que eu ouço o professor Odair Hellmann, né? É o bom de Barbieri, né? Porque o Vasco simplesmente atropelou o trem, 4-0. O Remo venceu 1-0 o Vitória do Espírito Santo. O Campeonato Mineiro, Cruzeiro venceu o Caldense 2-1. Ronaldo criticou o gramado. Parecia um jardim, né? O fenômeno tá com a boca no trampo, tá com a língua afiada, hein? Já falou do clássico, pediu torcida única, agora reclamando do gramado. Pô, mas ele tem que se manifestar, vamos ser sinceros. Ele tem que dar a cara a tapa mesmo, né? Deixa o Pesolano trabalhando quietinho, né? Quem tem que fazer esse tipo de cobrança é a gestão, é o presidente, é o dono do clube. Quem tem que dar a cara a tapa é dirigente mesmo. O treinador, a comissão técnica de jogadores, bem, pode deixar seu manifesto, seu protesto, mas esses caras têm que estar focados dentro de campo, porque eles têm que confiar que os gestores, eles vão fazer, os cartolas, eles vão fazer o trabalho extra-campo, né? O trabalho de bastidor. Para quê? Para cobrar. Pô, sem condições, cara. A gente precisa ter melhores condições, senão não dá para praticar um futebol aceitável. Senão o meu jogador se lesiona pisando num tufo de grama. Senão o meu jogador se lesiona porque prendeu o pé na grama seca, né? Tinha um buraco ali, saiu um tufo, lama, né? A gente está jogando futebol, está jogando polo aquático, né? Enfim, o dirigente tem que fazer esse trabalho de bastidor. E os jogadores e a comissão técnica. Eu acho que o Ronaldo tá fazendo certinho, tá fazendo a parte dele. Eu só não concordo a questão da torcida única. Eu acho que podia ter deixado passar o fenômeno, mas tá fazendo o seu papel. Tá dando a cara a tapa, tá chamando a responsabilidade, tá na linha de frente. E é isso que a gente espera de todos os dirigentes. Alguns mais gostam de falar mais, de aparecer um pouco mais, alguns mais discretos, mas eu acho que todos têm que fazer o seu papel de bastidor, né? Que é dar essa moral para a equipe, né? Para ajudar a equipe em relação a esse tipo de situação. Gramado ruim e tudo mais, né? É isso, cara. Liga Europa, algum destaque aqui? Acho que não. Teve isso aqui, ó. Manchester United 2, Barcelona 1, hein? Pois, hein? Vamos fechar? Vamos para a coletiva do Barbieri, né? Belíssima goleada. Acho que o torcedor vascaíno tá começando a se empolgar e a gente sempre deixa aqui a gente tem que ser a voz da razão, né? A gente tem que ser a voz da razão. É importante avançar na Copa do Brasil. E como eu falei, vou repetir, se o Vasco conseguir viabilizar a volta do Andrei, cara, assim, para o Vasco avançar na Copa do Brasil, vai ser muito importante. Né? Vai ser muito importante, vai ajudar muito. Vai ser muito importante em termos de receita, de grana. Daí a sonhar com o título, eu falei, a gente tem que ser a voz da razão para o torcedor. Calma, né? Vamos com calma, né? Tempo ao tempo. Então aqui a gente, coletiva de professor Maurício Barbieri,
Vasco TV, canal oficial do Vasco, não tem o selinho do certificado, né? Deve vir em breve. Então, Vasco TV, canal do Vasco no YouTube. Se inscreve no canal, sempre faço o convite, cara. Se inscreva no canal, é um convite. Curte o vídeo se você gostar, né? Deixar essa moral para a TV dos clubes, que gera bastante conteúdo. A TV do Vasco está bastante agitada de conteúdo, bem bacana. Então, se você é torcedor, simpatizante, entra lá, deixa a sua inscrição, o seu like e vamos de coletiva de Maurício Barbieri. Bom, boa noite. Sobre o Léo. Para mim hoje, e eu falei isso pro Léo, não tenho problema de falar para fora, para mim o Léo hoje é o melhor zagueiro canhoto do Brasil disparado. Para mim ele é o melhor. Já tinha a impressão de que ele poderia ser ou de que ele fosse. E a partir do momento que surgiu a possibilidade, tanto eu quanto o Abel, que também já havia trabalhado com ele no Fluminense, com ele como lateral, foi um nome que nos agradou muito. O fato dele querer vir muito para o Vasco teve um peso enorme. E ele é uma referência da equipe hoje, vem jogando muito bem, extremamente seguro defensivamente, é um zagueiro rápido, isso ajuda a uma equipe que quer propor e tem que jogar com a defesa mais avançada, ele é capaz de fazer essas coberturas, tem bom passe, é alguém que ajuda na construção e ajuda na fase defensiva, a gente está muito feliz com ele. Elogiando aqui o Léo, né? Falou de algumas características, veloz, tem bom passe, na opinião do Barbieri é o melhor zagueiro canhoto, né? Ele começa falando isso, do Brasil. Tem que dar uma moral pro seu jogador, mas de fato vem cumprindo, vem fazendo um bom papel, mas falei e vou repetir, cara. É importante ter zagueiros com qualidade técnica, ainda mais para um time como o Vasco, que a gente sabe como o Maurício Barbieri gosta de montar suas equipes ofensivas, que gosta de propor o jogo, joga no campo de ataque, tentando recuperar a bola rápido. Falei muito do Vojvoda do Fortaleza, né? O Barbieri tem um perfil de também ser bastante ofensivo como o Vojvoda. E é importante ter jogadores técnicos que contribuem com a equipe. A gente sabe que quando a equipe avança, às vezes o meio-campo, o ataque se encaixa ali, né, no meio da marcação adversária. E aí a importância dos zagueiros construtores, né? Ou de um goleiro, de fazer lançamento. Por o Everton do Palmeiras é um goleiro construtor. Ele muitas vezes constrói algumas jogadas na transição do Palmeiras. Então a importância de um jogador como esse vai para a ideia de jogo do Maurício Barbieri, acho que vai ajudar muito, cara, e deixou a moral, né? Daí a dizer que é o melhor zagueiro, aí não sei, do Brasil, a gente precisa de um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de material para cravar isso, mas aos olhos do Maurício Barbieri é o pai olhando para o filho, né? Meu filho é o melhor. Vambora. Barbieri, Jorge Pessoas Brasília. Então, eu queria saber, nesse ano, o Vasco já contratou muitos reforços, né? Foram 11 reforços no total, podendo chegar mais alguns, né, que são especulados pelo Fluminense, o Paulo Henrique, o Atlético, o próprio Andrei, né, que tem possibilidade de voltar. E a torcida também nas redes sociais, ela comenta muito que ainda falta a chegada de camisa de área e camisa 10, né, tem status de craque. Para você, na sua opinião, o elenco, com os nomes que chegaram, está fechado nesse primeiro momento, nesse primeiro semestre? Ou você acha que ainda faltam peças para chegar no elenco para ficar completo? Bom, boa noite. Pergunta bem ruim, mas foi perguntado, o Maurício Barbieri foi perguntado, pergunta bem ruim não, pergunta é boa, o áudio bem baixo, foi perguntado se o Maurício Barbieri, acho que com as contratações que já chegaram, as que podem chegar, se para ele o time já está fechado, tá bom, ou se ele quer mais, né, se ele espera mais. Eu respondi isso anteriormente, né? Eu acho que a análise é um pouquinho maior, um pouquinho mais complexa. A gente não considera o elenco fechado, a gente considera que está ainda em fase de formação e desenvolvimento, não só do elenco, mas da equipe em si, de uma forma de jogar, enfim, coisas que eu sempre tenho falado. E isso envolve também estar conhecendo os jogadores. Hoje a gente teve 5 jogadores da base na equipe inicial, 3 entraram durante o jogo. A gente tem tido boas surpresas, como foi o caso do Barros, que jogou os 2 clássicos, foi muito bem. Hoje eu consegui dar mais tempo para o Paulinho, que é um menino de 17 anos, que a gente também vê com ótimos olhos, tem um potencial enorme. Então, eu não tenho como responder essa pergunta. A gente ainda está conhecendo todos os jogadores, entendendo qual é o potencial deles, até onde eles podem ir, e a gente também segue olhando para o mercado em busca de jogadores que possam ajudar a gente a fortalecer ainda mais essa base que a gente vem construindo. Obviamente que não está fechado, né?
pergunta, eu acho muito pertinente, mas nenhum treinador, nem se você perguntar para o Vitor Pereira, nem para o Abel Ferreira, né? Nenhum treinador, nem para o Fernando Lázaro do Corinthians, que vai dar um moral pro seu elenco, né? Todos eles vão falar, cara, tá fechado o seu elenco? Óbvio que não. Se tiver espaço para um jogador da base, algum reforço, alguma contratação, é sempre bom, né? É sempre bem-vindo. Então, nunca vai estar fechado. E o Barbieri falou algo importante da utilização de jogadores da base. E para uma equipe como o Vasco, a gente sempre falou isso. O Luiz Castro, quando existiu um interesse, né, tanto do Corinthians quanto do Botafogo pelo Luiz Castro, se falava muito que o Luiz Castro era um treinador que ele conseguia fazer esse trabalho de base muito bem. Por isso que tanta essa ambição, né, de querer o Luiz Castro, porque a limitação de repente uma limitação de contratação, você vai atrás da base. E para o Corinthians na época, né? O Corinthians na época que não tinha negociado a dívida do estádio, agora já está numa outra situação de negociar, que eu também não sei como está 100%, mas negociou a dívida do estádio com a Caixa, vai começar a pagar, acho que esse ano, né? O ano passado não teve que pagar, então imagino eu que os juros ficaram fixos, alguma coisa assim, ficou uma parada mais legal para o Corinthians, veio naming rights do estádio, já ajudou, então mudou muito a situação, mas naquela época, quando se cotava o Luiz Castro, ainda era uma situação a situação da dívida do Corinthians hoje ainda é chata, ainda é complicada, mas na época era uma grande incógnita, né? Era um negócio que a gente falava, cara, essa dívida vai abocanhar o Corinthians, né? Era um negócio extremamente preocupante. Então, vir um treinador que fosse trabalhar com a base seria importante. O Botafogo nem se fala, uma equipe que virou SAF, uma equipe que, obviamente, o John Textor fez muita festa, balançou o bandeirão, né? Foi pra galera, disse que se classificar para Libertadores ia contratar um monte de gente. É óbvio que ele quer ser campeão, mas ele quer fazer grana. O clube é uma empresa e para fazer grana existe um jeito: revelar jogadores da base, e por isso o desejo de ter Luiz Castro. Então essa ideia, essa proposta, talvez, esse perfil do Barbieri de estar colocando jogadores da base e eles estarem correspondendo, é óbvio que assim, os adversários são diferentes, né? O nível técnico dos adversários são diferentes, mas, por exemplo, o Flamengo está colocando jogadores da base no seu estadual e está correspondendo. A garotada, os miúdos estão correspondendo. Então, tem que aproveitar essas oportunidades, né? Muito tem se falado sobre o Endrick, por exemplo, do Palmeiras. O Brasil é um moedor de craques, né? O Endrick não está pronto. Eu estou ouvindo um monte de bobagem. Na minha opinião, um monte de bobagem. O Endrick, para mim, está pronto. Ele não está fazendo gol, é normal em relação aos centroavantes. O Endrick está participando muito dos jogos. Inclusive, eu vi um corte do jogo aberto e o Capelanes, ele é bem simples, não está pronto, né? E aí fala, não, mas ele está contribuindo, ele está participando do jogo. Tá, mas e assistência e gol? Cara, o futebol não se resume a assistência e gol. Se a gente fosse prender a números, o trabalho do Tite foi excepcional. O Tite ganhou uma Copa? Não ganhou Copa, né? Então, assim, se a gente vai ficar se prendendo a números, nesse aspecto eu não concordo com o Capelães. Sou muito fã do Capelães, mas não concordo com ele. Acho que o Endrick está pronto, na minha opinião. O que ele vem contribuindo nos jogos do Palmeiras assim, é só você pegar para ver um jogo. Se você pegar para ver os melhores momentos, você não vai ver, porque os melhores momentos é o quê? É assistência e gol, é drible. O Endrick não, o Endrick está participando ativamente dentro de campo, no ataque, na recomposição, chamando a marcação adversária, tentando fazer um pivô, né? Aí ele fica um pouco mais isolado. O Palmeiras perdeu muito do meio campo de criação, e no ano passado o Scarpa fazer isso muito bem. Não é que o Veiga não está fazendo isso bem, o Veiga tá contribuindo bastante com assistência, mas o Endrick está numa outra posição hoje, então eu não acho que ele está mal, né? Então, essa coisa de você promover jogadores à base no estadual eu acho fundamental, porque é a oportunidade onde você vai enfrentar equipes de nível técnico talvez mais questionáveis, e esse é o momento de pôr a garotada da base, esse é o momento onde se tem menos pressão, né? É óbvio que para uma grande equipe sempre vai ter pressão. O Palmeiras vai ter pressão, para o Vasco vai ter pressão. Uma equipe que, virou SAF, tem que se firmar na Série A, o torcedor está esperando o título, então tem essa expectativa de que
pô, tem que entrar, tem que honrar a camisa, tem que deixar tudo dentro de campo e tem que vingar, né? Existe essa pressão, essa expectativa. Agora, o momento de fazer isso, a transição talvez não seja agora, mas o momento de testar, de colocar os caras é agora. A pressão é menor, né? É um adversário muito inferior ao Vasco, com todo o respeito. A gente sempre fala, pô, todo o respeito do mundo, mas não tem nível. Mesmo o Vasco agora tá remontando seu elenco, SAF e tudo. Pô, você vai comparar o Vasco com o trem, né? Com todo o respeito, não tem nível de comparação. Então é o momento de você pôr a garotada da base, de você colocar os caras para se ambientar, para dar tranquilidade, né? E parece que o time tá numa boa vibe, né? Tá uma boa vibe, assim. Eu acho que tem que aproveitar esse momento, porque quando a temporada começar de fato, né? Começar de fato é aí os grandes campeonatos, né? Vai ter um momento de baixa. E, tá rogando praga. Não. Todas as equipes, 100% das equipes vão passar por um momento de baixa e de pressão e de uma mini crise, se é que a gente pode dizer assim, né? O próprio Jesus de 2019, as pessoas não se recordam, mas ele passou por momentos delicados, né? E aí foi uma questão de 2, 3 semanas, o time se transformou completamente, mas ele passou por momentos muito delicados, poucas pessoas se lembram disso. Ele chegou um momento que a galera quis que ele fosse demitido. Né? O Mauro César fez uma montagem dos posts, dos tweets, né? Dos torcedores rubro-negros naquele momento mais difícil de Jorge Jesus. Não sabe nada, vai embora português e por aí vai, né? Isso aí é o mais suave, né? O Mauro César colocou ali os posts mais suaves, né? Em relação, direcionados ao Mr. Jorge Jesus. Então, eu tenho que aproveitar esse momento, porque esse é o momento mais tranquilo. Então, para a garotada tem que ter essa tranquilidade, né? De se divertir, como o Abel Ferreira falou do Henrique, tem que se divertir, né? Tem que voltar a se divertir. O Henrique, eu acho que não tem que ter essa responsabilidade de fazer gol. Quem tem que ter essa responsabilidade é o Rony. É óbvio que, como eu falei ontem, ele se cobra, porque ele sempre fala, pô, quero jogar. Ele se cobra por isso. Mas eu não acho que a pressão da imprensa, eu não acho isso, e dizer que ele não está pronto, que ele está pronto, né? Ele está pronto. Se ele não tivesse pronto, ele não teria feito o que ele fez no final do ano passado. Já entrando, fazendo assistência, em 2, 3 partidas fazendo o primeiro gol como profissional, aquilo não é por acaso, né? Aquilo não é um jogador qualquer. Não é um jogador que, não, ainda é muito cedo. Não, ele já é um jogador promissor, ele é um jogador diferente já, isso é óbvio. Daí a vingar ou não é outra história, mas ele é diferente, isso é muito claro. Isso é muito claro. Agora, ele tá pronto, cara, eu acho que tem muita gente oportunista, né? Eu avisei, é muito novo, não tá pronto. O Denilson falou, puxei agora do jogo aberto. Você nunca tá pronto. Você nunca tá pronto. Quando que você vai estar pronto? Quando você tiver 21 anos e o mercado europeu não te quiser mais? É aí que você tá pronto? Não. Tem que ser colocado essa situação. Ninguém nunca está pronto. Ninguém nunca vai estar pronto assim. Eu vou ser um âncora de um programa televisivo. Eu estou pronto para isso? Eu não estou pronto, cara. Ninguém nunca está pronto. Até fazer o seu primeiro programa, até ter a sua primeira temporada, até ter a segunda temporada. Então ninguém nunca está pronto. Você tem que ser colocado à prova. E aí, os melhores vão passar por esse teste difícil, essa profissão. E na minha opinião foi, caso do Endrick, desculpa sair do tema um pouco do Vasco, mas caso do Endrick, eu acho que ele tá correspondendo. Ele tá fazendo, não tá fazendo gol, mas ele tá jogando bem. Ele está talvez tenha, em algumas partidas fique um pouco mais apagado, isso é normal, né? Normal, é um jogador de 16 anos jogando contra adultos profissionais, né? Então, uma partida ou outra realmente não vai ter como o cara, né, se destacar. Agora, eu acho que ele está pronto, ele está fazendo boas partidas e é o que eu falo, assim, tem que deixar o cara jogar, tem que deixar a molecada jogar. Eu tô falando do Henrique, que é o exemplo mais famoso, né, da base do jogador de base do Brasil, mas eu estendo isso pro Vasco. E o Barbieri vem fazendo isso de forma legal, colocando essa garotada, né? O Vasco vive um momento bom. Então, cara, quando você tá no momento bom, as coisas acontecem. Você tem os jogadores que são de confiança, que podem mudar uma partida, então dá para colocar esses caras se o negócio pegar. Então,
Assim, tá fazendo um bom trabalho. Ele menciona, não é a primeira vez que o Barbieri fala da base, de utilizar jogadores da base, de jogadores da base que estão correspondendo, e esse é o momento. O estadual é esse momento. Quando o Brasileirão começar, vai ter menos espaço para esse tipo de manobra. Né? Chegou agora é a hora, né? Vamos colocar quem está com vontade, ver como é que os caras vão se comportar, porque aí, ao longo do Campeonato Brasileiro, disputando também junto uma Copa do Brasil, você vai precisar fazer a gestão do seu elenco e essa garotada vai ter oportunidade mais uma vez. Né? E aí você já tem uns caras que já se ambientaram, já estão mais acostumados, né, a jogar com jogadores, com adultos, né, com galera que já tá na praça há muito tempo, né? Então você já começa a se ambientar, já começa a entrar nesse clima e já sente como é que é jogar junto com os profissionais, jogadores lendários como o Nenê, por exemplo, aí já baixa a ansiedade, né? Porque esse cara, o moleque entra e fala, pô, vou jogar com o Nenê, velho. Que loucura, né? Não, agora, já a próxima vez que entrar com o Nenê, pô, Nenê é um mito aqui, mas a gente tá junto, né? A gente tá junto. O cara já não entra vislumbrado, né? Óbvio que a admiração sempre vai existir, mas ele não entra vislumbrado. Meu Deus, o Nenê, lendário jogador, né? Enfim, vamos seguir de coletiva do Barbieri. Boa noite, parabéns pela classificação. Eu estava aqui mais cedo na coletiva do técnico do treino, eu perguntei para ele o que o Vasco fez hoje, que dificultou a partida para ele. Além da falta de qualidade técnica e física também, né? O Vasco já está treinando mais tempo, já está jogando mais tempo. O que você proporcionou no jogo dificultou ele? Ele citou algumas coisas, entre elas o Jair entre as linhas, muitos jogos, muitas jogadas pelas pontas, né? Explorando a velocidade. Então eu queria que você falasse sobre o jogo hoje, o que você planejou, o que deu certo. E claro, assim, hoje o Vasco criou muitas finalizações, isso é óbvio que é um ponto positivo, mas também aproveitou pouco. Imagina que você tenha puxado o teu ataque ali no vestiário. Como é que é isso? Como é que foi isso para você hoje? Bom, boa noite. A gente já imaginava que eles viriam com uma postura mais defensiva, é o natural, não tem nada de errado nisso. E a gente conversou sobre ocupar bem os espaços e principalmente gerar movimentação, enfim, gerar movimentos de ruptura, de profundidade. O Jair, como é um homem que vem de uma segunda linha de ataque, normalmente é uma situação difícil de se marcar, e ele fez isso muito bem. E eu acho que a gente alternou, a gente jogou bastante pelos lados, que é normalmente onde os adversários oferecem um pouco mais de espaço, e pela característica do time que a gente tem. A gente tem um homem de área, que é o Pedro, a gente precisa ser capaz de usar ele, de municiar ele para que ele possa finalizar. E eu acho que até falando sobre isso, entra um pouquinho o que você falou, teve um número alto de finalizações, então é positivo que a gente está conseguindo encontrar o Pedro. A gente tinha um estágio inicial, vamos dizer assim, no começo dos jogos, em que a gente tinha dificuldade de estabelecer essa conexão com ele. Agora a gente já está encontrando com muito mais facilidade. Talvez esse número de chances que a gente tenha criado. Ih, foi mal, galera. Vem essa pergunta de dar chances perdidas e tudo mais. É algo que sem dúvida a gente tem que melhorar, mas não é o que preocupa nesse momento. A gente fica com o olhar de que fez 4 gols, poderia ter feito mais sim, mas fez 4 gols, gerou um bom volume, gerou um bom número de oportunidades. E agora é seguir afinando, seguir ajustando para tentar ser mais letal cada vez mais. Pô, eu vou ser sincero, eu não ouvi a pergunta, muito baixo o áudio. Não consegui, eu só ouvi um trecho da pergunta que foi o mais finalzinho, que ele foi perguntado se o time perdeu muitas oportunidades, se ele deu uma chamada na galera. E o Barbieri, pô, eu prefiro ficar com o placar, né? 4 gols. Aproveitou bem algumas oportunidades. Óbvio que poderia ter sido muito mais elástico, mas eu puxo para a resposta anterior do Barbieri, né? Ele deixa claro que ele ainda está montando o seu elenco. Oportunidades vão acontecer. Acho que o importante é a goleada ter vindo para dar confiança, para dar moral, para ver que algumas coisas estão dando certo. Ajustar a pontaria, um pouquinho mais de capricho, isso falta para todas as equipes. Isso naturalmente falta a todas as equipes, né? Então, eu acho que também tô muito com o Barbieri. Eu acho que existem coisas a serem melhoradas. Eu acho que você precisa ter um olhar crítico do jogo. Não é porque ganhou de 4-0 que você tem que exaltar só os pontos importantes. Tem que ter um olhar crítico. Mas também tem que curtir esse momento, né? Tem que entender, tem que ter um entendimento de, usamos, né, jogadores da base, tentamos mudar uma coisa aqui, uma coisa ali. Então, tem esse entendimento. Assim, esse jogo só precisava empatar. A gente não precisava vencer. Foi lá, fez um grande jogo, né, construiu uma bela goleada, exerceu o seu favoritismo.
E, cara, e depois é curtir, cara. Acima de tudo, é se divertir. Então, e nada de desespero. Obviamente, eu falei e vou repetir. Eu não, é uma goleada, é importante ressaltar isso. Você não pode tapar o sol com a peneira, você tem que destacar os erros, né? E os erros precisam ser corrigidos, mas eu acho que é um momento mais agora de. Nesse caso, eu abro uma exceção, né? É o momento de observar, mas também de curtir um pouco essa boa fase. Boa noite, Barbieri. João Paulo, Pet Sports. Parabéns pela classificação. E, Barbieri, eu queria perguntar a respeito da situação do Nenê. O Nenê, mais uma vez, entrou bem na partida, né? Fez um belo gol, contribuiu com bons passos decisivos também. O Nenê fica para o restante da temporada, ele tem um contrato expirando em abril, né? Você conta com ele para o restante de 2023? Olha, eu não cheguei a conversar sobre isso com o Nenê pessoalmente, nem com a direção. Eu respondi isso em outra oportunidade também. Para mim, ele é um jogador do grupo, como são todos. É um jogador, claro, diferente, tem uma capacidade de desequilíbrio muito grande. É um cara que é comprometido, dedicado no dia a dia. Estou muito feliz com o empenho dele. E no momento em que a gente tiver que ter essa discussão, a gente vai ter sem problema. Fico feliz da maneira que ele entrou, pelo bonito gol que ele fez. E é isso. Eu não ouvi a pergunta. Mais uma vez, cara, o áudio da galera que está perguntando está muito baixo. Eu acho que foi perguntado sobre a contratação do Nenê, né? O Barbieri, obviamente, fugiu do assunto, né? Isso não é problema para ele. Também não é a hora dele fazer pressão para a direção do Vasco. Os caras têm que ter um olhar técnico, né? O Nenê tem mais de 40 anos. O Vasco é uma SAF hoje. Então tem que ter um olhar técnico de, cara, né? Não tem, assim, se é para renovar contrato, se é para, enfim, discutir questão salarial, é preciso ter um olhar muito crítico em relação a isso, porque é um jogador que não dá para você saber. Não dá para você, pô, eu vou dizer que o Nenê não é comprometido? Não. O Barbieri falou, cara, é um cara muito comprometido, é um cara diferenciado. E ele é de fato diferenciado. Só que é um cara que tem mais de 40 anos. Então, assim, e não tô questionando a capacidade dele, mas a gente sabe que, cara, quando você passa de uma certa idade, o tempo corre muito mais rápido, né? O tempo corre muito mais rápido. Eu tinha falado no início da temporada que, assim, o Nenê é um cara que pode ser importante pro Vasco nessa temporada, mas ele não pode ser o cara. Ele não pode ser o protagonista do Vasco. Porque, cara, assim, de novo, com todo respeito ao Nenê, eu acho que se ele continuar no Vasco, ele vai ser um jogador importante. Ele vai ser um jogador importante. Agora, ele não pode ser o protagonista. Quem tem que ser o protagonista tem que ser, sei lá, o Pumita, tem que ser o Peck. Cara, não pode ser não pode ser o Nenê. Né? Não pode ser o Nenê. Por quê? Porque é um cara que tem mais de 40 anos. Mesmo se ele estiver bem fisicamente, ou vamos dizer assim, o Nenê tá amassando a bola no bom sentido, né? Tá amassando, tá jogando futebol redondo, né? Ele não vai conseguir jogar todos os jogos. Então, assim, se ele for um protagonista, ele pode jogar um jogo não 90 minutos, 70 minutos, e aí no outro ele já tem que ficar de fora. Se ele jogar 90 minutos, aí de repente tem que ficar 2 partidas de fora. A questão, cara, é do corpo, de recuperação. Quanto mais velho você é, mais tempo você vai levar para se recuperar. Normal isso, pô, eu sinto isso na pele, cara. Cada ano que passa, eu demoro mais para se recuperar depois de uma corrida. É normal. Isso faz parte do corpo humano. Então, é um cara que vai ficar, se não vai ficar, vai ser um cara importante, sem dúvida nenhuma. Agora, não acho que ele tem que ser um cara para compor o elenco. É como o Barbieri destacou. Ele fugiu um pouco do assunto. E, cara, é um cara importante, ele é diferente, mas é um cara que, como todos os outros, ele vai compor o elenco. Ele não pode ser intocável, ele não pode ser o protagonista. E é o que eu falei. Agora, o Vasco, como SAF, a leitura da situação vai ser muito, cara, assim, eu não digo que vai ser muito fria, mas ela vai ser muito técnica. Cara, assim, tá, você tem essa idade, cara, você tem essa idade. Se a gente pegar, eu não acho que vai chegar nesse nível, mas os caras podem chegar nesse nível de, cara, tá aqui, ó, jogadores dessa idade que conseguiram render uma temporada inteira com o nível de intensidade que a gente precisa. Pouquíssimos jogadores. Pouquíssimos. Você pode ser esse cara também, mas a gente não tem essa garantia. Então, pra gente fazer um bem bolado, vai ter que cortar um pouco aqui na carne, vai ter que cortar um pouco aqui, vai ter que cortar um pouco ali. Não dá para simplesmente renovar o contrato, né? Porque é uma SAF agora, é profissional, né?
o torcedor cruzeirense ficou maluco quando o Ronaldo não renovou com o Fábio, né? O salário dele era muito alto, estava fora do padrão do Cruzeiro, estava fora de um padrão de uma Série B, né? Não havia condições de manter. O Fábio, abrir mão de muita coisa, cara, tranquilo, mas assim, ainda assim era um salário muito alto. Para uma nova gestão, aquele famoso sob nova direção. Agora é sob nova direção. Essa direção tem que ter um olhar crítico, profissional e técnico, né? E aí a gente vai avaliar, a gente vai ver o andamento dessa história, mas é isso, gente. É isso. Falta só um pouquinho para a coletiva acabar. Já tá com quase 1 hora de podcast. Eu vou fechar por aqui. O Barbieri tá bem feliz, o time tá feliz, jogou bem. Convite aberto para vocês. Entra lá na Vasco TV, se inscreve no canal, deixa o like se você gostar. Termina aí com o sorrisão do Barbieri, né? E é isso. Dá uma moral para a TV do Clube. Assiste a coletiva na velocidade normal. Por hoje a gente encerra. Amanhã a gente está de volta com mais um giro de notícias do esporte. E é isso. Forte abraço para vocês. Ótima quinta-feira. E ótima quinta-feira não. Quinta-feira já foi. Ótima sexta-feira. E é isso. Agora é after, né? Agora é pós-carnaval. Tamo aí. Forte abraço. Até amanhã. Tchau.